Imagine por um instante possuir a capacidade de pedir algo ao universo e ver isso se manifestar diante dos seus olhos. Não estou falando de truques mágicos, de fórmulas secretas ou de crenças superficiais que prometem resultados instantâneos. O que quero compartilhar com você é algo muito mais profundo, algo que Carl Jung, um dos maiores exploradores da psique humana, descobriu após décadas investigando os mistérios do inconsciente. Jung percebeu que existe uma maneira correta e uma maneira equivocada de pedir. A maioria das pessoas não entende isso. Elas pedem a partir do lugar errado, pedem a partir do ego, da carência, do medo. É como se gritassem para o vazio, esperando que suas súplicas sejam atendidas, mas o que recebem de volta é silêncio, frustração e um sentimento de abandono. Você já passou por isso? Já pediu com todas as forças e ainda assim teve a impressão de que nada acontecia? Pois é exatamente nesse ponto que a revelação de Jung muda tudo. Ele descobriu que, quando aprendemos a pedir a partir do nosso verdadeiro ser, e não da superfície condicionada pelo medo, quando nos conectamos com o inconsciente coletivo e com as forças mais profundas que nos habitam, o universo não tem escolha a não ser responder. Não se trata de sorte, não se trata de privilégio, nem de circunstâncias externas. Trata-se de alinhamento psíquico, um conceito que Jung considerava central em sua obra. Pense comigo, por que será que algumas pessoas parecem conquistar exatamente o que desejam, quase como se a vida conspirasse a favor delas, enquanto outras lutam sem parar, sem nunca ver resultado? Não é coincidência, e certamente não é apenas talento. A diferença está no estado interno de quem pede. Quem vive desconectado do próprio núcleo interior acaba pedindo coisas que não correspondem à sua essência, e por isso sente como se o universo negasse seus pedidos. Mas não é que o universo negue, é que a vibração enviada não encontra eco. Cada vez que você pede algo e não recebe, isso não significa uma recusa. Significa, na verdade, que existe uma discrepância entre o que o seu ego deseja e o que a sua alma realmente precisa. O ego pede por segurança, reconhecimento, poder, status. A alma pede por crescimento, expansão, conexão. Enquanto esses dois não falarem a mesma linguagem, o resultado sempre será frustração. Essa é a primeira revelação que precisamos compreender. O universo sempre responde, mas só compreende a linguagem da alma. O ego fala em ruído, a alma fala em ressonância. É como tentar sintonizar uma estação de rádio. Se você não estiver na frequência correta, tudo o que ouvirá será chiado. Mas quando gira o botão com paciência e encontra o ponto exato, a música surge com clareza. Assim é o diálogo com a vida. Só acontece quando ajustamos a frequência interna. E aqui está o detalhe mais poderoso. Esse alinhamento não depende de técnicas mágicas ou rituais complicados. Ele nasce de um estado de presença e autenticidade. Quanto mais você se aproxima de quem realmente é, mais seus pedidos deixam de ser caprichos e passam a ser expressões legítimas do seu caminho. Quando isso acontece, o universo responde de forma natural, porque aquilo que você pede já está em harmonia com o fluxo da vida. Agora, pare um instante e reflita. Quantas vezes você pediu algo movido pela ansiedade, pela pressa, pela sensação de que precisava desesperadamente de uma solução? E quantas vezes sentiu depois disso um vazio, como se nada tivesse acontecido? Esse é o sinal claro de que o pedido partiu do ego. Por outro lado, pense em momentos em que você desejou algo de forma serena, quase silenciosa, sem esforço, e aquilo simplesmente aconteceu. Talvez tenha sido um encontro inesperado, uma oportunidade que surgiu do nada, ou até mesmo uma resposta que chegou através de uma coincidência. Isso
Não foi acaso. Isso foi alinhamento. Jung chamava esses fenômenos de sincronicidades, acontecimentos que parecem casuais, mas que, na verdade, revelam um diálogo secreto entre a nossa psique e o universo. Quando você pede em alinhamento, a vida não apenas responde, mas responde de forma simbólica, inesperada, precisa. E aqui está a grande chave. Pedir corretamente não é sobre exigir, não é sobre insistir, repetir frases ou gritar mais alto. É sobre aprender a silenciar o ego para ouvir o que a alma de fato deseja. Porque quando a alma pede, não há barreiras. O universo inteiro se reorganiza para abrir o caminho. Esse é o mistério que vamos desvendar juntos nesta jornada. Como transformar os seus pedidos em verdadeiros comandos psíquicos que ressoam no inconsciente coletivo, atraindo não apenas o que você deseja, mas aquilo que realmente precisa para evoluir. Por isso, eu te convido a permanecer comigo até o final deste vídeo. Cada palavra aqui pode se tornar uma chave capaz de abrir portas internas que estavam trancadas há anos. E se esse tema já despertou algo em você, aproveite agora para se inscrever no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, cada encontro é uma oportunidade de mergulhar mais fundo em quem você realmente é. E lembre-se, este conhecimento pode ser o início de uma transformação que não acontece apenas na sua mente, mas em toda a sua vida. Você já se perguntou por que, apesar de tantos esforços, apesar de orações, afirmações ou desejos intensos, muitas vezes parece que aquilo que você tanto sonha simplesmente não se manifesta? Jung tinha uma resposta fascinante para isso. E acredite, não é que você não saiba pedir. O problema é que a maioria de nós pede do lugar errado. Segundo Jung, o inconsciente é como um oceano vasto, profundo e misterioso, um campo infinito de possibilidades. Imagine estar diante desse oceano com uma pedra nas mãos. Se você apenas arranha a superfície com um leve toque, o impacto desaparece rapidamente, sem deixar marcas. Assim, acontece quando pedimos a partir da mente consciente, essa camada da psique que está repleta de dúvidas, medos, comparações e limitações. O pedido chega ao oceano, mas se perde em ondas superficiais. Mas quando você aprende a mergulhar fundo, quando pede não apenas com palavras, mas com a energia que brota das profundezas do seu ser, algo completamente diferente acontece. É como se a pedra caísse no ponto certo e as ondas se expandissem até tocar cada margem desse oceano. Nesse estado, você acessa uma fonte de poder que transcende toda a lógica, toda a razão, e conecta sua vida a forças que você talvez nunca tenha imaginado. E aqui está a chave que pode mudar para sempre a forma como você pede. O universo não responde às palavras. Ele responde à energia que existe por trás delas. Você pode repetir a mesma frase 1000 vezes. Pode dizer, eu quero, eu preciso, eu mereço. Mas se por trás dessas palavras a energia que vibra é de medo, escassez ou desespero, o eco que retorna é vazio. Jung descobriu que, quando há coerência entre 3 dimensões, o consciente, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, cria-se uma ressonância tão poderosa que o universo não pode, em hipótese alguma, ignorá-la. É como se, nesse momento, sua frequência estivesse em total sintonia com a melodia da vida. Mas então, onde está o erro? O maior erro que cometemos ao pedir é simples. Pedimos a partir da desesperação. Pedimos desde a falta, desde o buraco interno que insiste em repetir. Eu não tenho, eu não sou, eu não consigo. Essa vibração de carência ergue uma barreira invisível entre nós e aquilo que desejamos. É como se, em vez de dizer, eu aceito, eu estou pronto, eu confio, estivéssemos declarando ao universo, eu não mereço isso.
E o mais curioso é que fazemos isso sem perceber. É por isso que tantos pedidos parecem não ter resposta. Não porque não sejamos ouvidos, mas porque a energia transmitida não está em harmonia com aquilo que pedimos. Imagine tentar sintonizar uma música em um rádio, mas girando o botão para a estação errada. O sinal existe, a música está sendo transmitida, mas você só escuta chiado. Assim funciona o diálogo com a vida. Durante anos de prática e observação, Jung percebeu um padrão surpreendente. As pessoas que obtêm o que pedem não são necessariamente as mais merecedoras, as mais inteligentes ou as mais trabalhadoras. Muitas vezes, nem mesmo são as mais disciplinadas. O que diferencia essas pessoas é que aprenderam a alinhar seus mundos internos, conseguiram integrar a sombra à sua luz, reconciliar o ego com o verdadeiro self, unir o consciente e o inconsciente em uma mesma direção. E como se consegue esse alinhamento? Esse é o ponto crucial. O primeiro passo é compreender que tudo o que você pede não está separado de você. Não existe um lá fora independente da sua vida interior. Cada desejo, cada sonho, cada objetivo é uma extensão do que você já carrega dentro de si. Pedir algo é, na verdade, reconhecer algo que já pulsa em sua alma e que precisa encontrar expressão no mundo. Quando o pedido nasce desse estado de integração, você deixa de ser um mendigo que implora ao universo e se transforma em um criador que manifesta. A diferença é imensa. O mendigo pede na carência, no vazio, no medo. O criador pede na certeza, na confiança, no alinhamento. Agora, reflita por um momento. De onde têm vindo os seus pedidos ultimamente? Eles nascem da ansiedade, da comparação, da sensação de que falta algo para você ser completo? Ou vem de uma certeza tranquila, de uma confiança que não precisa de provas, de um lugar interno onde você já sabe que aquilo que deseja já existe em algum nível? Jung dizia que quando não integramos nossa sombra, nossos pedidos se tornam contraditórios. O consciente pede uma coisa, mas o inconsciente deseja outra. É como acelerar um carro enquanto o freio de mão está puxado. Muito esforço, muito barulho, mas pouco movimento. É por isso que tantas pessoas sentem que vivem em círculos, pedindo as mesmas coisas sem nunca recebê-las. O verdadeiro segredo não está em pedir mais forte ou com mais insistência. O segredo está em pedir de um lugar onde sua sombra não sabote o seu desejo. E isso só é possível quando você acolhe cada parte de si mesmo: luz e escuridão, força e fragilidade, razão e emoção. Esse é o convite de Jung: aprender a pedir não apenas com a boca ou com o pensamento, mas com a totalidade do seu ser. E quando isso acontece, a energia que você emite é tão coerente, tão íntegra, que o universo inteiro conspira a favor. E se essa mensagem está fazendo sentido para você, se em algum ponto tocou algo dentro do seu coração, aproveite agora para se inscrever no canal Mentalidade Inabalável. Porque ao longo desta série, vamos mergulhar ainda mais fundo nesses ensinamentos, e cada episódio pode se tornar uma chave que abrirá novos caminhos em sua vida. Tudo aquilo que você deseja já existe, não em algum futuro distante, nem em um lugar inalcançável, mas no campo das infinitas possibilidades. Jung chamava esse espaço de pleroma, um plano onde tudo existe em potência, aguardando apenas o momento certo para emergir em sua realidade. E aqui está a virada de chave. O seu trabalho não é criar aquilo que deseja, como se partisse do nada. O seu papel é alinhar-se com a frequência correta, com a vibração do que já existe, para que aquilo possa se manifestar em sua vida concreta. Mas como se faz isso? Jung apontava para algo revolucionário. Antes de pedir qualquer coisa ao universo, você precisa realizar um mergulho profundo em si mesmo, um trabalho sério de autoconhecimento.
Por quê? Porque muitas vezes o que acreditamos querer não passa de uma projeção dos nossos medos, feridas ou condicionamentos sociais. Desejamos coisas para sermos aceitos, para compensar inseguranças, para preencher vazios internos. E é justamente por isso que tantos pedidos não se realizam, porque não nascem da essência, mas da ilusão. Quando, porém, o que você pede nasce da sua verdadeira identidade, quando está em sintonia com o seu propósito de vida, então algo extraordinário acontece. O universo conspira, a realidade se organiza e o que parecia improvável começa a se materializar diante dos seus olhos. Jung descrevia os arquétipos como forças universais que habitam o inconsciente coletivo, moldando nossa percepção e experiência do mundo. São energias primordiais, padrões de comportamento e emoção que atravessam culturas, épocas e pessoas. E aqui está o segredo. Quando você reconhece qual arquétipo está ativo em sua vida neste momento, você pode direcionar seus pedidos de forma que eles ressoem com essas forças cósmicas. Por exemplo, se o arquétipo do guerreiro está ativo em você, pedir a partir da fragilidade não trará resultados. O universo não responderá, porque a frequência está desalinhada. Nesse caso, você precisa pedir a partir da sua força, da sua coragem, da sua determinação. Mas se, por outro lado, o arquétipo do amante está predominante em sua psique, então pedir desde a frieza da lógica será em vão. O que ressoa nesse caso é a paixão, a entrega, a conexão emocional profunda. Essa compreensão arquetípica é uma chave de ouro, porque ao alinhar seu pedido com a energia que governa sua vida naquele momento, você se torna impossível de ser ignorado pelo universo. É como se a realidade inteira se inclinasse para abrir caminho ao que você busca. E talvez você já tenha notado algo curioso em sua própria vida. Muitas vezes, aquilo que você mais desejou demorou a chegar, mas aquilo pelo qual você não estava tão apegado veio até você com uma facilidade impressionante. Por que isso acontece? Jung explicava através do conceito de desprendimento consciente. Não se trata de não desejar, mas de desejar sem apego, de pedir sem desespero, de buscar sem ansiedade, de estar aberto para receber, mas sem sufocar o processo com pressa e medo. É como segurar um pássaro na mão. Se você aperta demais, mata. Se abre completamente, ele foge. Mas se encontra o ponto de equilíbrio, a leveza do cuidado, o pássaro permanece ali, tranquilo. Assim funciona o ato de, quando você deseja com desespero, transmite carência, e a carência repele. Mas quando deseja com confiança, com tranquilidade, com fé de que aquilo já existe em algum plano e que você apenas precisa se alinhar, então a vida começa a conspirar a seu favor. Jung nos lembra que o verdadeiro poder não está em repetir palavras, mas em se tornar coerente. Quando você pede com coerência entre sua mente consciente, seu inconsciente e os arquétipos que se manifestam dentro de você, não há barreiras capazes de impedir a realização. Por isso, o convite que te deixo hoje é: observe de onde nascem os seus desejos. Eles vêm de uma carência ou de uma essência? Eles refletem sua sombra ou seu propósito? Quanto mais claro você for em relação a isso, mais magnético se tornará o seu campo de atração. E lembre-se, você não precisa implorar ao universo, precisa apenas alinhar-se. O resto acontece naturalmente. E se essas palavras fizeram sentido para você, se despertaram alguma reflexão ou trouxeram clareza para o modo como você tem feito seus pedidos, aproveite agora e se inscreva no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, juntos, vamos mergulhar cada vez mais fundo nesses ensinamentos, até que você aprenda não apenas a pedir, mas a manifestar com consciência. Existe um momento mágico no processo de pedir,
um instante sutil, mas decisivo em que tudo muda. É o ponto em que você solta completamente o resultado, quando não está mais agarrado à ansiedade de como ou quando as coisas vão acontecer. Jung descrevia esse instante como o momento em que o ego se rende ao self superior. E essa rendição não é fraqueza. Pelo contrário, é o maior ato de confiança que um ser humano pode realizar. Quando o ego se curva, quando você libera a necessidade de controlar cada detalhe, abre-se um portal invisível entre a sua realidade limitada e o campo de infinitas possibilidades. É nesse espaço sagrado que os milagres acontecem. Mas aqui vem algo fascinante que Jung descobriu. O universo não fala a linguagem da lógica, nem da pressa, nem da ansiedade. O universo fala uma linguagem simbólica. É por isso que muitas vezes as palavras não bastam. Você pode repetir 1000 vezes uma frase afirmativa, pode orar com intensidade, pode pedir com lágrimas nos olhos, mas se não houver símbolo, imagem, emoção profunda, o pedido perde força. Quando você aprende a utilizar símbolos, quando trabalha com imagens arquetípicas, quando se abre para o poder dos sonhos e pratica a imaginação ativa, então suas petições ganham um peso, uma energia, uma ressonância que transcende o racional. É como se você estivesse conversando com a própria psique do universo, no idioma que ele entende. E sabe o que realmente bloqueia as suas petições? Não é falta de fé, não é que você não mereça. O bloqueio real é a incoerência interna. Jung era muito claro sobre isso. Se uma parte de você pede algo, mas outra parte, escondida no inconsciente, rejeita esse mesmo pedido, você cria um curto-circuito energético. É como se estivesse acelerando e freando ao mesmo tempo. Você não sai do lugar. Por isso, ele enfatizava tanto a necessidade de integrar a sombra antes de pedir. A sombra é aquele conjunto de aspectos de você mesmo que você reprime, que você nega, que você não quer olhar. Enquanto uma parte sua pede prosperidade, outra pode acreditar que o dinheiro é sujo. Enquanto uma parte sua pede amor, outra pode ter medo de intimidade. Enquanto uma parte pede sucesso, outra pode acreditar que não é digna. Essa divisão interna corrói a força da sua petição. Mas quando você faz o trabalho de autoconhecimento, quando ilumina sua sombra, quando aceita quem você é em completude, então a sua energia se unifica. O pedido deixa de ser apenas um desejo fragmentado e passa a ser uma intenção total, integral, coerente. E é essa coerência que abre portas. Agora, deixe-me revelar um dos segredos mais profundos de Jung sobre a arte de pedir, o timing divino. Não se trata apenas do que você pede ou de como pede. Existe também o quando. Há momentos em que o tecido do universo se torna mais permeável, em que o véu entre os mundos se afina, e as petições humanas encontram maior poder de manifestação. Jung chamava a atenção para esses instantes especiais. Os momentos de Kairos, o tempo oportuno, o tempo sagrado, diferente do tempo cronológico que o relógio marca. Ele estudava os ciclos da lua, as mudanças das estações, os períodos de transição da natureza. Percebia que há janelas de energia que tudo parece estar em sintonia, como se o cosmos estivesse esperando apenas o seu gesto de intenção para conspirar a seu favor. Imagine plantar uma semente no inverno rigoroso. Por mais fértil que seja, ela não florescerá. Mas plante a mesma semente na primavera e o milagre da vida se manifesta naturalmente. Assim funciona com seus pedidos. É preciso sensibilidade para perceber quando a vida está pronta para recebê-los. Aprender a reconhecer esses momentos é parte essencial da arte de pedir corretamente. E essa sensibilidade não nasce do intelecto, mas da conexão com a sua própria alma.
Quando você silencia, quando observa, quando aprende a se alinhar com os ritmos maiores que regem o universo, descobre que não precisa forçar nada. Precisa apenas entrar no fluxo certo. Esse é o segredo que transforma um pedido comum em uma invocação poderosa. Coerência interna, símbolos vivos e o tempo certo. Quando esses três elementos se encontram, o impossível se curva diante de você. E se essa reflexão falou com a sua alma, aproveite para se inscrever aqui no canal Mentalidade Inabalável. Ative o sininho, porque nos próximos blocos vamos mergulhar ainda mais fundo nesses segredos de Jung, revelando como você pode transformar seus desejos em realidade concreta. Agora, vamos falar de um segredo transformador: o poder da gratidão antecipada. Jung observou algo que a ciência moderna também começa a confirmar. Quando você agradece antes de receber, quando sente genuinamente a emoção de já possuir aquilo que deseja, cria um campo magnético irresistível. Não se trata de um pensamento positivo raso ou de frases repetidas mecanicamente. Estamos falando de uma profunda compreensão de que, em nível quântico, tudo o que existe já está presente em potência. A gratidão antecipada é como se você dissesse ao universo: eu já reconheço que isso é real. Eu já celebro o que está vindo. Eu já vibro na frequência daquilo que desejo. E ao fazer isso, você se alinha com a realidade que quer viver. Mas aqui vem um ponto fascinante. Você já reparou como muitas vezes aquilo que pedimos para outras pessoas parece se manifestar com muito mais rapidez do que aquilo que pedimos para nós mesmos? Jung tinha uma explicação linda para isso. Quando você pede de forma desinteressada, quando sua intenção não é obter algo para o seu ego, mas sim ser canal de bênção para outro, acontece algo mágico. O ego se retira do caminho e, nesse vazio, o amor universal flui através de você sem resistência. Nesse estado, você se torna um instrumento puro de manifestação, um condutor limpo da energia criadora. E é justamente nesse ponto que Jung propôs uma prática poderosa: o diálogo com o self. Antes de pedir qualquer coisa ao universo, ele sugeria que você primeiro se voltasse para dentro e tivesse uma conversa profunda com seu ser superior. Perguntar algo simples, mas transformador: isso que eu desejo está alinhado com o meu caminho mais elevado? Esse diálogo interno não é feito com pressa. É necessário silêncio, presença, coragem para ouvir. E quando das profundezas do seu ser surge um sim inconfundível, então você procede com o pedido. É nesse alinhamento que sua petição ganha legitimidade espiritual, porque não nasce apenas do seu ego, mas da voz mais profunda da sua alma. Outro aspecto essencial que Jung enfatizava era o poder dos rituais. Não como superstição, não como fórmulas mágicas para manipular a realidade, mas como pontes que falam diretamente ao inconsciente. Um ritual bem feito não é sobre velas, palavras ou gestos específicos. É sobre intenção, é sobre presença, é sobre marcar no corpo e na mente um ato simbólico que diz: agora eu me conecto com o infinito. Quando você cria um ritual pessoal para suas petições, seja acender uma vela, escrever uma carta, meditar em silêncio ou caminhar na natureza, você aciona forças arquetípicas que respondem instantaneamente. O inconsciente adora símbolos. Ele fala em metáforas, em imagens, em gestos, e o universo, segundo Jung, responde quando nos comunicamos nessa mesma linguagem. Mas aqui está um detalhe crucial e também um grande alerta. Jung advertia sobre o perigo de pedir a partir de um ego inflado. Se você pede para impressionar os outros, para exibir poder, para alimentar sua vaidade ou para preencher um vazio que não quer encarar, o universo não lhe dá o que você quer. Ele lhe dá lições. Em vez de presentes, envia espelhos.
Em vez de conquistas fáceis, envia situações que o obrigam a olhar para a sombra que você tentou ignorar. Porque o universo não é ingênuo, ele não se deixa manipular. A energia criadora não serve ao capricho do ego. Ela responde apenas à coerência da alma. Por isso, toda vez que você pedir algo, pergunte a si mesmo: de onde vem esse desejo? Vem da minha essência ou vem do meu medo? Vem do meu propósito ou vem do meu ego? Essa pergunta pode poupar anos de frustração. Ela pode impedir que você manifeste aquilo que na verdade não precisa. E mais, pode abrir espaço para que chegue aquilo que realmente vai expandir sua vida. A gratidão antecipada, o pedido desinteressado, o diálogo com o self e os rituais conscientes formam uma combinação poderosa. Quando unidos, criam um campo de manifestação onde o impossível se torna natural. E lembre-se, se você sente que esse conteúdo está abrindo a sua mente e fortalecendo sua alma, aproveite para se inscrever no canal Mentalidade Inabalável. Assim você continua recebendo essas reflexões profundas, que não são apenas ideias, mas chaves para transformar sua realidade. Às vezes, a negação é a maior bênção que podemos receber. Já parou para pensar nisso? Você pede algo com toda a sua energia, com todo o seu coração, mas a resposta não vem, ou vem na forma de um não inesperado. E nesse instante é fácil acreditar que o universo não ouviu sua oração, que suas intenções não têm força, que a vida é injusta. Mas Jung dizia que muitas vezes o não é, na verdade, uma forma oculta de proteção. É a vida dizendo: ainda não, isso não é para agora, confie em mim. Mas qual é o obstáculo mais sutil, mais invisível, porém mais poderoso na arte de pedir? Jung descobriu que é a culpa inconsciente. Muitas pessoas sabotam suas próprias petições porque, lá no fundo, não se sentem dignas de receber. É como se carregassem uma voz silenciosa que repete: você não merece isso. Quem é você para querer tanto? Essa voz, escondida nas camadas mais profundas da psique, age como um bloqueio invisível. E aqui está o ponto central. Enquanto não se trabalha essa culpa, enquanto não se olha para ela de frente, é como tentar plantar sementes em um solo envenenado. Nada floresce. Por isso, Jung falava da importância de integrar e transformar a culpa inconsciente, porque somente assim abrimos de verdade as portas da abundância. Mas ele não parava aí. Jung trouxe ao mundo um conceito revolucionário: a sincronicidade ativa. Não se trata apenas de pedir e esperar, como quem joga uma moeda em um poço e se afasta. É preciso permanecer desperto, atento aos sinais, às coincidências significativas que o universo envia como respostas. Cada sincronicidade é como um bilhete secreto dizendo: sua petição foi ouvida. Continue no caminho. O detalhe é que essas respostas raramente vêm da forma que imaginamos. Às vezes pedimos dinheiro e recebemos uma oportunidade de trabalho ou uma parceria inesperada. Pedimos amor e recebemos primeiro lições duras de amor próprio. Pedimos clareza e recebemos um período de silêncio onde nada acontece externamente, mas dentro de nós o terreno é preparado. A verdadeira sabedoria está em reconhecer a resposta por trás da forma. O universo raramente entrega no pacote que o ego espera. Ele responde de modo simbólico, profundo, pedagógico. E aqui entra um dos princípios mais famosos de Jung. O que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. Se você pede algo e ao mesmo tempo rejeita a sua situação atual, cria um paradoxo energético. É como dizer: quero mudança, mas odeio o lugar onde estou agora. Essa resistência trava o fluxo. O segredo é este: aceitação total do presente. Não uma aceitação passiva de resignação, mas uma aceitação ativa, consciente, que diz: eu honro onde estou,
mesmo enquanto caminho para onde desejo chegar. Essa atitude cria um trampolim energético que impulsiona sua vida para o futuro que você sonha. Jung também explorava o poder dos sonhos como veículo para pedir. Para ele, os sonhos não eram apenas imagens sem sentido. Eram mensagens codificadas do inconsciente, portas de comunicação entre o humano e o divino. Antes de dormir, Jung recomendava: formule sua petição como uma pergunta ao inconsciente, algo como: mostre-me o que preciso ver para alcançar isso, ou o que está me bloqueando de receber o que desejo. E então, durante a noite, o inconsciente responde. Talvez você não entenda de imediato, talvez o sonho pareça caótico, simbólico, até estranho, mas dentro dele há sempre uma chave. Um insight, uma revelação, uma resposta velada. Muitas vezes a manifestação começa primeiro no plano onírico, antes de aparecer no físico. Sonhos de voar, de atravessar portais, de encontrar mestres ou símbolos arquetípicos não são apenas fantasias noturnas. São instruções, mapas sutis que indicam o caminho para a realização. E aqui eu te convido a refletir. Quantas vezes você já teve um sonho tão vívido que parecia mais real do que a própria realidade? Quantas vezes acordou com a sensação de que tinha recebido uma mensagem? Talvez, sem perceber, o universo já tenha respondido a pedidos que você fez, mas você ainda não decifrou o código. Por isso, preste atenção aos seus sonhos. Eles são um dos canais mais diretos do inconsciente para entregar respostas que, acordado, você não conseguiria acessar. E se esse mergulho nas ideias de Jung está despertando algo dentro de você, se você está começando a enxergar os pedidos, os sinais e os sonhos de um jeito diferente, então aproveite para fortalecer ainda mais sua caminhada. Inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, juntos, vamos decifrar esses mistérios da mente e da alma, para que você manifeste não apenas desejos passageiros, mas uma vida inteira de sentido e abundância. Você já se perguntou por que algumas petições parecem se manifestar quase que instantaneamente, enquanto outras levam meses, anos ou até uma vida inteira? Essa é uma das grandes questões que inquietam quem trilha o caminho da mente e do espírito. E Jung tinha uma resposta fascinante para isso. Segundo ele, cada pedido, cada intenção tem o seu próprio tempo de gestação psíquica. Assim como uma semente não floresce no mesmo ritmo de outra, o mesmo acontece com nossos desejos e orações. Algumas coisas podem se realizar quase no mesmo instante em que você as pede, porque já estavam prontas para se manifestar. Outras, no entanto, exigem que você cresça internamente, que amadureça, que se transforme antes de poder recebê-las. O universo, dizia Jung, é sábio. Ele jamais lhe entrega algo para o qual você ainda não está preparado. Não se trata de punição, mas de proteção, porque receber antes da hora pode ser tão destrutivo quanto não receber nunca. E aqui entra um conceito jungiano extraordinário, a função transcendente. O que isso significa? É a capacidade da psique de sustentar opostos em tensão criativa até que surja uma terceira solução. Algo novo, inesperado, que vai além da dualidade. Quando você pede algo, não se trata apenas de desejar com intensidade. É preciso aprender a sustentar ao mesmo tempo o desejo e o desapego. É como segurar dois polos contrários sem permitir que um destrua o outro, até que desse encontro surja naturalmente a manifestação. Esse é o verdadeiro equilíbrio. Querer, mas não se aprisionar ao querer. Jung nos lembrava: não somos mendigos suplicando favores ao universo. Somos co-criadores, participantes ativos da grande dança cósmica da criação. Quando você pede a partir dessa compreensão, a energia é completamente diferente.
Você deixa de vibrar em carência e passa a vibrar em poder, em confiança, em parceria com o divino. Mas há um inimigo silencioso que pode sabotar qualquer petição: o medo. Jung dizia que o medo gera uma frequência capaz de repelir exatamente aquilo que desejamos atrair. É como tentar segurar água nas mãos enquanto aperta com força demais. Quanto mais você tenta controlar, mais escapa. E aqui está o segredo. Não se trata de eliminar o medo. Ninguém consegue simplesmente apagá-lo. O que você pode e deve fazer é integrar o medo, transformá-lo, olhar para ele de frente e convertê-lo em combustível. O medo pode se tornar excitação, pode se tornar antecipação positiva. A mesma energia que antes travava pode se transformar em impulso. E há ainda algo que poucos conhecem, mas que Jung apontava de forma brilhante: o campo morfogenético das petições. Funciona assim: quando muitas pessoas pedem por algo similar, seja paz, prosperidade, cura ou até objetivo pessoal comum, forma-se um campo energético coletivo que fortalece cada intenção individual. É como se cada pedido se somasse aos demais, criando uma corrente invisível que facilita a manifestação para todos. É por isso que pedir não apenas por si, mas também pelo bem comum, tem um poder multiplicador extraordinário. Quando você conecta sua intenção à intenção do coletivo, sua energia deixa de ser apenas uma faísca isolada e se torna parte de um incêndio luminoso capaz de transformar realidades inteiras. Mas nada disso tem efeito se faltar um elemento essencial: a clareza. Jung observava que pedidos vagos, mal formulados, tendem a produzir respostas igualmente vagas. É como lançar uma seta sem mirar em lugar nenhum. Ela até voa, mas nunca atinge o alvo. Se você não sabe exatamente o que deseja, o inconsciente não tem material suficiente para trabalhar, e o universo não tem direção para responder. Por isso, clareza não é um detalhe, é a base. Quanto mais nítido, honesto e específico você for em sua petição, mais poderosa será a energia colocada nela. E aqui eu te convido a refletir. Você tem sido claro nos seus pedidos? Ou suas intenções ainda estão envoltas em medo, em insegurança, em palavras vagas? Se esse conteúdo está te fazendo pensar, se está abrindo dentro de você novas percepções sobre a forma de pedir, então aproveite este momento para fortalecer ainda mais sua jornada. Inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, juntos, vamos transformar pedidos em caminhos, intenções em realidades e desejos em experiências concretas de vida. A clareza que leva suas petições a se manifestarem não vem apenas da mente. Ela nasce de conectar-se com sua verdadeira essência, de tocar profundamente quem você realmente é. Jung dizia que somente quando você conhece seu próprio ser é que consegue pedir de forma autêntica, de modo que o universo reconheça sua intenção. Há um fenômeno fascinante que ele chamou de sombra dourada. Sabe aquelas qualidades magníficas que você enxerga nos outros e admira, mas raramente reconhece em si mesmo? Elas fazem parte de você. Quando você deseja algo, mas secretamente acredita que não merece, está projetando justamente essa sombra dourada. Jung ensinava que reivindicar essas qualidades é um passo essencial para receber o que se pede. Não basta desejar, é preciso reconhecer, integrar e honrar a grandeza que já existe dentro de você. Outro ponto fundamental é o corpo. Ele não é apenas um veículo, mas um aliado poderoso na manifestação de intenções. O corpo contém uma sabedoria própria e mantém uma ligação direta com o inconsciente. Quando você pede com a mente apenas, o pedido pode ser fragmentado, perdido na superfície da consciência. Mas quando sente sua intenção em cada célula, quando sua petição envolve mente, coração e corpo, cria-se uma coerência irresistível.
É a integração total do ser que torna a energia da intenção inquebrável. E Jung também nos lembrava de que o universo tem senso de humor. Muitas vezes, nossas petições são respondidas de maneiras inesperadas, que nos fazem rir, que nos surpreendem, que nos ensinam a não nos levar tão a sério. A vida, dizia ele, adora brincar com nossas expectativas. Manter leveza no processo de pedir é tão importante quanto a seriedade da intenção. O jogo e a abertura para o inesperado tornam a experiência mais fluida e menos rígida, permitindo que o fluxo da vida se revele de maneira surpreendente. Aqui está um ponto crucial. Jung fazia uma distinção clara entre os desejos do ego e os chamados da alma. Os desejos do ego são superficiais, mutáveis e muitas vezes destinados a preencher vazios ou buscar reconhecimento. Já os chamados da alma são profundos, persistentes e conectam você ao seu propósito de vida. Aprender a diferenciar entre os dois é a chave para saber o que realmente vale a pena pedir e o que é melhor deixar ir. Pedir algo do ego frequentemente cria frustração, enquanto pedir do self profundo gera alinhamento e ressonância com o universo. O silêncio se torna um aliado indispensável nesse processo. Jung praticava longos períodos de quietude antes de fazer suas petições mais importantes. No silêncio, a voz do ego se acalma e a voz do self emerge. É nesse espaço de introspecção profunda que se formam as intenções mais poderosas, livres das interferências do medo, da ansiedade ou da dúvida. É o espaço onde a energia psíquica se reorganiza, onde a sincronicidade começa a operar e onde a manifestação se prepara para acontecer. Além disso, Jung ressaltava a importância da atenção ao tempo interno e à paciência. Nem todas as intenções se manifestam imediatamente. O universo opera em ritmos próprios e o que é apressado ou forçado tende a ser perdido. Quando você aprende a observar os sinais sutis, a perceber coincidências significativas e a confiar na resposta que chega no momento certo, a espera deixa de ser ansiedade e se torna uma prática de confiança e maturidade psíquica. Outro elemento essencial é a integração emocional. Pedir não é apenas um ato racional, envolve todo o espectro emocional. Sentir gratidão antecipada, alegria, expectativa e até mesmo reverência diante do mistério aumenta a ressonância do pedido. A emoção, quando alinhada à intenção, amplifica a energia de manifestação e cria uma conexão direta com as forças que regem o universo. Por fim, o verdadeiro aprendizado de Jung nos lembra que pedir é também um caminho de autodescoberta e transformação interna. Cada petição é um espelho, mostrando onde ainda existem resistências, bloqueios ou crenças limitantes. Quando aprendemos a pedir com coerência interna, integrando sombra e luz, corpo e mente, silêncio e emoção, nos alinhamos com o fluxo do universo. Pedir deixa de ser um ato de tentativa e se torna um diálogo consciente com a vida, um convite para que a realidade responda à frequência do nosso ser mais profundo. Se você se identificou com isso, se sentiu que algo dentro de você desperta e ressoa, cada passo nesse caminho de alinhamento psíquico não é apenas sobre conseguir o que deseja, mas sobre tornar-se inteiro, consciente e harmonioso. É assim que os pedidos verdadeiros começam a se manifestar, com precisão, poder e naturalidade. O poder de uma petição verdadeira não se limita à clareza da intenção ou à coerência interna. Jung nos mostrava que o ambiente natural pode amplificar extraordinariamente a energia do pedido. Os elementos, terra, água, fogo e ar, são aliados
poderosos. Pedir junto ao oceano, na montanha, sob as estrelas, não é apenas simbólico, é uma forma de alinhar sua intenção com forças primordiais da existência, conectando sua energia com os ritmos da vida e da natureza. Cada elemento oferece uma frequência única que ressoa com aspectos específicos de sua psique e fortalece a manifestação. Mas o trabalho não termina aí. Existe uma arte na observação das respostas. Jung sugeria manter um diário de petições e sincronicidades, não ou cobrar resultados, mas para desenvolver sensibilidade à maneira sutil com que o universo responde. Muitas vezes, as respostas já estão presentes ao nosso redor, mas simplesmente não as percebemos. É nesse espaço de atenção consciente que se manifesta a paciente observação ativa, tão diferente da espera ansiosa e passiva. Imagine a paciência como sustentar um arco tensionado. Você mantém a energia da intenção enquanto permanece aberto e receptivo a como ela se manifestará. Essa é a essência do que Jung chamava de tensão criativa. Você já reparou como, quando deixa de perseguir desesperadamente algo, ele parece surgir naturalmente? Este fenômeno está profundamente ligado ao princípio de enantiodromia, descrito por Jung. Tudo que se leva ao extremo, seja desejo ou resistência, tende a se transformar em seu oposto. A busca obsessiva se converte em resistência. O ato de soltar se transforma em magnetismo. Entender e aplicar esse princípio é reconhecer que o universo responde mais à presença harmoniosa do que à pressão do desejo. Cada petição é também uma oportunidade de crescimento interno. Mesmo que você não receba exatamente aquilo que pediu, o simples ato de pedir conscientemente provoca transformações profundas. Sua mente se torna mais clara, suas emoções mais equilibradas e sua conexão com o self autêntico se fortalece. Pedir é, portanto, um exercício de alinhamento pessoal. O perdão é outro pré-requisito essencial. Jung observava que ressentimentos, culpas e mágoas geram bloqueios energéticos que impedem o fluxo natural da manifestação. Antes de fazer qualquer pedido, é vital liberar o que aprisiona sua energia. Perdoar não significa esquecer ou aprovar ações prejudiciais, mas libertar-se da carga emocional que impede que a energia flua livremente em direção ao que você deseja. Além disso, Jung destacava que a manifestação não é linear. Cada intenção atravessa um processo de maturação interna, exigindo crescimento, aprendizado e integração de experiências. A paciência, o alinhamento emocional e o respeito pelo tempo natural do universo tornam-se, portanto, tão importantes quanto a clareza do desejo em si. O resultado desse processo é algo extraordinário. Você não apenas recebe, mas se transforma enquanto espera. Sua consciência se expande, sua presença se aprofunda e sua relação com a vida se torna mais autêntica. Pedir, nesse sentido, não é apenas solicitar ao universo, mas entrar em sintonia com ele, permitindo que cada resposta, cada sincronicidade, seja uma aula de autoconhecimento e evolução. Quando o pedido é feito a partir de um lugar de integração, mente, corpo, emoções, sombra e luz, você experimenta algo que Jung descrevia como manifestação consciente. Não é magia nem coincidência, é a energia do self verdadeiro em sintonia com o campo das possibilidades infinitas. Cada gesto, cada intenção, cada observação se torna parte de um diálogo contínuo com o universo. Antes de fazer qualquer novo pedido ao universo, limpar seu campo energético, e o perdão genuíno é a chave principal, especialmente o perdão a si mesmo. Jung nos ensinou que só quando nos libertamos de culpas, mágoas e ressentimentos internos podemos criar espaço para receber. Sem essa limpeza,
nossas petições carregam bloqueios invisíveis que atrapalham o fluxo natural da manifestação. Aqui surge algo fascinante. Jung falava sobre os aliados invisíveis. Quando você pede do coração, quando sua intenção está alinhada com o bem maior e com sua verdade interior, forças benevolentes se mobilizam a seu favor. Você não está sozinho nesse processo. Todo o universo conspira quando a petição é feita a partir de um espaço de autenticidade e integração interna. A vulnerabilidade é uma força, não uma fraqueza, nesse contexto. Jung observava que ao nos mostrarmos completamente autênticos, sem máscaras, ao pedir, tocamos uma verdade universal que ressoa profundamente no tecido da existência. A coragem de ser genuíno em suas intenções é um catalisador poderoso. Existe ainda o que Jung chamava de ponto de inflexão, o momento mágico em que a petição deixa de ser apenas um desejo e se transforma em uma certeza interna. Quando você sente em cada fibra do seu ser que aquilo que pede já está presente, a manifestação se torna inevitável. É como se o universo reconhecesse essa convicção absoluta e abrisse caminho para a sua realização. Jung também destacava o poder da comunidade nas petições. Quando um grupo de pessoas se une com intenção pura, cria-se um vórtice energético coletivo que potencializa a manifestação. É por isso que orações, meditações ou intenções compartilhadas em grupo têm um efeito tão poderoso. A energia se amplifica, ressoa e ganha força além do indivíduo. Por fim, o agradecimento é a etapa que completa qualquer pedido. Jung sugeria terminar cada petição com uma gratidão profunda, não apenas pelo que virá, mas pelo que já existe em sua vida. Essa atitude fecha o ciclo energético de forma harmônica, selando a intenção com amor e reconhecimento. Gratidão não é um detalhe, é a força que transforma a petição em um circuito completo de manifestação consciente. Lembre-se, o universo não funciona como uma máquina de vendas onde você insere pedidos e recebe resultados. Ele responde à energia, à autenticidade e à coerência interna. Pedir corretamente é alinhar mente, corpo e alma, integrar sombra e luz, respeitar os ritmos naturais e confiar que a resposta, mesmo inesperada, sempre estará a caminho. Quando você incorpora esses princípios, perdão, autenticidade, ponto de inflexão, apoio coletivo e gratidão, cada pedido se torna um ato de cocriação consciente, onde o universo não apenas responde, mas dança junto com você. O universo é mais do que um espaço abstrato. Ele é um organismo vivo, consciente e amoroso, que responde à autenticidade, à coerência e ao alinhamento com seu verdadeiro propósito. Quando compreendemos isso, tudo muda. Jung nos deixou um ensinamento final e profundo. O maior presente não é simplesmente receber aquilo que pedimos, mas tornar-se a pessoa capaz de receber. Cada petição é, na verdade, um convite à evolução, uma oportunidade de expandir-se e de aproximar-se da sua essência mais autêntica. Agora que você conhece esses princípios, vem também uma responsabilidade. Pedir corretamente não é apenas um ato pessoal. É também um ato de contribuição para o todo. Quando sua intenção beneficia o coletivo, quando sua petição nasce do amor universal, o universo não pode fazer outra coisa senão responder afirmativamente. Este é o seu momento. O universo está pronto para ouvir, mas precisa que você fale a linguagem certa, aquela que vem do seu interior mais profundo, do lugar onde seu pequeno eu se funde com o self infinito. Convido você a colocar em prática o que aprendeu. Escolha algo que realmente deseje, algo que ressoe com sua alma. Faça sua petição desde sua totalidade, com clareza, com amor, com desapego. Depois, observe. Mantenha-se atento às sincronicidades, aos sinais.
as formas misteriosas pelas quais o universo começa a reorganizar-se para atender à sua intenção. Cada coincidência, cada encontro inesperado, cada insight que surge é uma resposta silenciosa, uma confirmação de que você está no caminho certo. Se esta mensagem tocou algo profundo em você, se sente a verdade presente nestas palavras, compartilhe. Há alguém em sua vida que precisa ouvir isso neste exato momento. Alguém que está lutando, alguém que precisa se reconectar com sua força interior. Alguém que precisa lembrar que o universo está pronto para conspirar a seu favor quando se pede com autenticidade. Lembre-se, pedir corretamente não é sobre pressionar, controlar ou exigir. É sobre alinhamento interno, autenticidade e confiança no fluxo da vida. Quando você integra esses ensinamentos junguianos, não apenas recebe, mas transforma-se no canal perfeito para o que o universo deseja entregar. Cada pedido se torna, assim, um ato de cocriação consciente, onde você e o cosmos dançam juntos em harmonia, trazendo para a sua vida aquilo que é verdadeiramente seu por direito. Agora que você chegou até aqui, é hora de internalizar cada ensinamento, cada insight, cada revelação sobre como pedir ao universo de forma verdadeira. Não se trata apenas de repetir palavras, fórmulas ou rituais, trata-se de se reconectar com a essência do seu ser, de reconhecer a força infinita que sempre esteve dentro de você. Ao pedir, lembre-se, você não é um mendigo implorando por migalhas. Você é um co-criador com o universo, um ser infinito, temporariamente experimentando a finitude. Cada pedido que nasce do seu coração, alinhado com sua alma e com o bem maior, é como uma onda que se propaga, reorganizando a realidade à sua volta. Quando você pede dessa forma, confia, solta e permite que a magia aconteça, a manifestação deixa de ser um acaso e passa a ser a consequência natural do seu alinhamento interior. Compartilhe nos comentários suas experiências, dúvidas, insights. Crie conexões com outros buscadores que também trilham o caminho da manifestação consciente. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar explorando os ensinamentos de Jung e de grandes mestres, desvendando mistérios do inconsciente e da vida. Antes de encerrar, feche os olhos. Respire profundamente. Sinta sua conexão com o infinito. Faça sua primeira petição consciente a partir desse estado. Sinta que você está inteiro, presente, alinhado. O segredo não está nas palavras, mas no lugar de onde você as pronuncia. Quando esse lugar é seu coração, conectado ao coração do universo, os milagres não são a exceção, são a regra. Obrigado por estar aqui, por fazer parte desta comunidade de buscadores, por se comprometer com o despertar do seu verdadeiro poder. Sua jornada de manifestação consciente começa agora, e cada passo que você dá ecoa no universo. Nos vemos no próximo vídeo.